Se um trabalhador se considera especialista, nós o demitimos. Ninguém se considera um especialista se realmente conhece seu trabalho. Sócrates resumiu que ninguém há as dúvidas sobre os conceitos de conhecer algo. Só sei que nada sei. Essa é a sensação de desamparo diante de tudo aquilo que alguém pode chegar a conhecer. Foi expressada de diversas maneiras ao longo da história. Essa humildade levou Sócrates a ser reconhecido como o mais sábio dos sábios. Platão explica isso em Apologia de Sócrates, a defesa feita por Sócrates, quando ele é acusado de corromper os jovens e rejeitar deuses. Essa suposta corrupção acontecia porque Sócrates era um grande defensor da maiêutica, como chamado processo de confirmar ideias em um diálogo aberto por meio de perguntas-chave feitas ao discípulo. O problema não é de forma alguma ignorar algo. O verdadeiro problema é conhecer algo sobre um tema e chegar a pensar que sabe tudo sobre ele. O erro sempre se repetiu na história e para qual Henry Ford tinha uma solução. Nós livramos dele. Sempre há algo a aprender. Sabemos que Henry Ford foi um homem peculiar. Ele criou o primeiro carro produzido em massa do mundo, o Ford Model T, graças à produção em linha de montagem, ou seja, graças à extrema especialização de seus trabalhadores. Já contamos que para conseguir isso, ele não hesitou em passar por cima da concorrência, oferecendo salários mais altos e principalmente prometendo distribuir todos os lucros obtidos no fim do ano, metade para os trabalhadores, metade para ele. O resultado foi tão bem sucedido que no dia seguinte a entrada da fábrica entrou em colapso porque ninguém queria perder a oportunidade de ganhar muito mais dinheiro apertando os parafusos de um carro. A produção em linha de uma montagem tem um funcionamento tão simples quanto complexo. Todos os componentes precisam estar no lugar certo, na hora certa, e todos os funcionários precisam fazer a sua parte. O abezeteísmo e as faltas injustificadas estavam tão disseminadas naquela época que levaram Ford a fazer essa promessa ao tentar o trabalhador com mais dinheiro do que ele recebia em qualquer outro lugar. Ele garantia que estivesse presente em seu posto de trabalho. Isso porque se uma engrenagem de linha falha, o restante sofre as consequências. Se duas falham, provavelmente a linha se rompe. Isso nos leva ao fato de que em uma linha de montagem o ideal é que uma pessoa sempre trabalhe da mesma forma, no mesmo ritmo e com movimentos repetitivos. Qualquer distração custa tempo. Isso é dinheiro que vai pelo ralo. Poderíamos dizer que esses trabalhadores são especialistas no que fazem? Sim, pois Henry Ford tinha uma mensagem para eles. À porta da rua, isso porque, como se lê em Henry Ford não gostava que seus trabalhadores discordassem dele, e muito menos do que achassem que já sabiam tudo sobre alguma coisa. No livro é registrado que o chefão disse em 1922: nenhum de nossos homens é um especialista. Infelizmente decidimos nos livrar de um homem assim, que ele se considera um especialista, porque ninguém se considera um especialista se realmente conhecer o seu trabalho. No momento em que alguém entra em um estado mental de especialista, muitas coisas se tornam impossíveis. O autor explica que o que Ford queria deixar claro é que a palavra final sobre qualquer assunto era dele, em parte também porque ele era o único que tinha uma visão completa da empresa e do produto que tinha em mãos. O sucesso do Ford Model T havia levado Ford a um estado de crença em sua própria infalibilidade, segundo o livro, mas a verdade é que cada coisa que eles detestavam por ordem de Henry Ford acabava funcionando por mais lógica que parecesse. Tornar-se um especialista no assunto poderia levar qualquer pessoa a questionar a direção e as decisões do executivo. No entanto, um dos gestores da época relatou que certo dia Ford lhe pediu algo que parecia impossível. Mesmo assim, ele disse a um jornalista: é uma bobagem, uma coisa impossível, mas ele conseguiu tantas coisas impossíveis que aprendi a suspender o julgamento e esperar o resultado. Essa capacidade de testar e não descartar não é ideia, por mais absurda que parecesse, de ter certeza de que não funcionaria. Era o que Henry Ford buscava em seus trabalhadores. De fato, o mesmo livro aponta que Ford rejeitava as críticas que tratavam como alguém resistente à mudança, destacando que tinha veículos de teste para verificar a confiabilidade de suas inovações e que, embora tivesse a palavra final, não descartaria uma ideia ruim sem antes garantir que todas as opções fossem consideradas antes de dar ou não a sua aprovação. Algo é muito provável que dessa forma de pensar tenha vindo a formação autodidata, no qual, segundo relatos, ele havia fugido dos livros em favor da experimentação da prática em vez da teoria. Se gostou, dá like.